Olá, boa tarde. Vocês já estão me ouvindo? Deixa só eu compartilhar aqui. Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Vamos começar aqui o bate-papo, né, sobre podcast, a mídia dos nichos. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aí nossa experiência, o que a gente já viu, o que a gente já fez nessa mídia e tudo que ainda está por vir. A gente está aqui agora começando falando sobre podcast, a mídia dos nichos. Meu nome é Domingos Coelho, sou produtor de podcast desde 2012. Eu sou desenvolvedor de software, eu sou amazonense, aqui diretamente da Floresta Amazônica, sou podcaster desde 2012, falo muito sobre Star Wars, que é o meu nicho, meu segmento de podcast que eu uso para conversar com os ouvintes é sobre Star Wars. Sou um Jedi em treinamento, sou um Vingador reserva, mestre Pokémon aposentado e um tracker iniciante. Mas a pergunta é, o que é podcast? Então, vocês que estão acompanhando aqui, quem já ouviu o que é podcast, né, já tem mais ou menos ideia do que é. Mas quem nunca ouviu, eu acredito que um bom conceito de o que é podcast é um conteúdo em áudio sob demanda. Por que sob demanda? Porque eu posso ouvir aonde eu quiser, né? Lavando louça, correndo, descansando, na academia. Geralmente são os lugares onde a gente mais escuta podcast. Eu não consigo mais lavar louça sem estar ouvindo podcast, né? Então, é um conteúdo de áudio sob demanda, ou seja, na hora que eu quero e aonde eu quero e como eu quero. Então, tem essa característica, o podcast. Ou, a gente vem a clássica denominação de podcast, que é um programa de rádio na internet. Por muito tempo, a gente não conseguia explicar para as pessoas o que era um podcast. Então, para resumir, o que é podcast? É um programa de rádio, só que na internet, né? É como se fosse a ideia da radiodifusão, né? Mas não nas ondas do rádio, sim na internet. Só que eu suspeito que se a gente for falar isso hoje em dia, vão dizer que a gente é cringe, né? Então, a ideia é como surgiu o podcast. Lá no início dos anos 2000, né, houve a explosão dos blogs, né, para a notoriedade, naquele meio de internet que estava surgindo, que estava nascendo, né? Então, alguns, para ganhar notoriedade, começaram a produzir conteúdo em áudio. Só que os ouvintes tinham que acessar periodicamente o blog, né, para ver se possuía algum áudio novo. Ou seja, não era algo como ligar o rádio e estar ouvindo lá. Não, tinha que entrar, abrir o navegador, entrar no site, ver se tinha algo novo para poder dar o play, né? Então era bem trabalhoso. E o termo podcast foi cunhado pelo jornal britânico The Guardian em 12 de fevereiro de 2004. É um artigo que está no ar até hoje, escrito pelo Ben Hamsley, né, onde ele fala pela primeira vez o termo podcasting. Quem quiser, tá aí o link lá do site do The Guardian. Até hoje ainda está no ar. Adam Curry foi o cara que criou o primeiro agregador de podcast em 2004, né? Porque o que acontece? Eles criavam o conteúdo em áudio, criavam os MP3, colocavam lá no site, só que não tinha uma forma mais automática das pessoas ouvirem. Então ele foi lá, usou um Apple Script, que era o que a linguagem de programação que usava para o sistema operacional da Apple, e ele fazia a leitura do feed
onde estavam os arquivos MP3 e já mandava automaticamente para o iPod. Ou seja, então quem tinha iPod conseguia já baixar automaticamente os podcasts. Então aí surgiu o primeiro agregador. Foi feito por esse cara aí, o Adam Curry, um ex-VJ da MTV. Esse outro cara aqui foi o Dave Winer. Ele era o programador que ele incluiu o enclosure, que é um elemento da especificação do RSS, né, que permitiu distribuir os áudios nesse formato. Ou seja, eu já tinha o RSS. O que é o RSS? É um arquivo onde ele vai me listar todos os posts de um site. Vai me listar vários itens de um site. É como se fosse um cardápio. Só que na versão 1.0 não tinha como colocar o MP3. Já na versão 2.0 foi quando ele colocou o link do MP3 e ele conseguia ele já permitia, onde o RSS listava esse MP3, e aí era muito mais fácil conseguir baixar esses arquivos sem precisar necessariamente do script lá que o Adam Curry fez e distribuiu para a comunidade. Tudo isso também em 2004. Ou seja, com esse cenário posto, a gente tinha o RSS, a gente tinha o iPod, e tinha a ideia do broadcast, que é transmitir, né, em broadcast, que é o que a radiodifusão faz. Então, com todas essas peças na mesa, surgiu o podcast, essa mídia que a gente conhece hoje. E o primeiro podcast no Brasil foi o Digital Minds, que é do Danilo Medeiros. Ele foi publicado, a gente costumava dizer que ele foi publicado o primeiro episódio no dia 21 de outubro de 2004. Mas o Danilo depois explicou para a gente que, na verdade, publicou no dia 20. Só que devido a um problema lá no RSS, acabou que entrou no feed só no dia 21. Então, acabou ficando a data oficial como 21 de outubro. Mas, na verdade, foi dia 20 de outubro de 2004. Já vão aí já completar 17 anos. E por isso que o dia 21 de outubro é considerado aqui no Brasil o dia do podcast, é o Dia Nacional do Podcast. É o dia 21 de outubro. Só que a gente tem algumas dificuldades dessa mídia, né, que eu vou apresentar para vocês aqui. No início da mídia, para a gente conseguir ouvir podcast, a gente tinha que baixar alguns aplicativos específicos, que não era fácil. Né? Para quem não conhecia, começar era bem complicado. Tinha que explicar o que era, como é que tinha que baixar. Né? Então, esse era um entrave muito grande para entrar na mídia, né? Que era de podcast. Feito isso, ainda tinha que ir lá assinar o feed. O que é o feed? É aquele RSS que eu falei para vocês, que era um arquivo que ele lista todos os episódios, tudo como se fosse um menu, né, um cardápio do programa. E tinha que pegar o endereço desse arquivo, colocar lá no aplicativo. Ou seja, não era nada intuitivo. Né? Então, isso é uma dificuldade que o podcast tinha bastante. Ainda tem, né? Mas antes era muito mais difícil. E uma das dificuldades era explicar o que é. Tipo, o que é podcast? Como te explicar para uma pessoa que não conhece o que é podcast? É por isso que se popularizou muito o termo de dizer que era uma rádio da internet. Porque era difícil explicar que era um programa em áudio gravado, que ficava disponibilizado no site, onde tu ia consumir ele sob demanda. Então não era muito fácil também explicar isso para um leigo, né, que não sabia o que era. Diferente, por exemplo, de vídeo, que a gente tem uma plataforma centralizada hoje, que é o YouTube, para podcast a gente não tinha. E aí até hoje, oficialmente, ainda não temos uma plataforma centralizada de podcast, né? Apesar de já termos avançado bastante nesse sentido. Dito isto, a gente tem aqui algumas facilidades. Posto essas dificuldades, vamos ver agora as facilidades que essa mídia tem. Ela é fácil de começar. Esse fone de ouvido com microfone aqui, esse headset, é muito simplesinho e eu comecei com um desse. Lá em 2012, eu lembro que na época ele custou, sei lá, uns R$14, e eu usei ele por um ano inteiro. Eu usava esse fone de ouvido, esse headset,
para gravar os podcasts. Então, o investimento, eu já tinha um computador, eu já tinha a internet, e o único investimento que eu fiz foi esses R$14, R$15 nesse headset na época. Né? Então, ele é fácil e é muito barato de começar. Uma coisa que facilitou muito o podcast foi o surgimento dos smartphones. Antes, o podcast, como eu falei para vocês, surgiu lá com o iPod. Então, com o avançar da tecnologia, com o advento do smartphone, ficou ainda mais fácil. Porque senão a gente tinha que ouvir o podcast, tinha que sincronizar o iPod com o iTunes para poder baixar os episódios. Né? Ainda assim era um pouco trabalhoso. Com o smartphone facilitou demais. A gente leva os podcasts agora na palma da mão, no bolso. Antes tinha que baixar. Quem não tinha iPod, entrava no site do podcast, baixava o MP3, botava no MP3 Player, botava no pendrive, botava em algum lugar para poder ouvir. Com o smartphone, não. Isso facilitou demais o acesso a essa mídia. E é uma mídia que ela é muito democrática. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer tema, pode criar um podcast. Ele não tem limitações. Na mídia tradicional, é meio complicado falar sobre alguns temas, né? Sobre diversidade de gênero, falar sobre questão racial, de etnias, sobre sexualidade. No podcast é muito simples. É só você sentar, gravar e lançar. E pronto. Né? Então, é uma mídia muito democrática. Fala sobre qualquer assunto. Literalmente, qualquer assunto. Mas a mídia podcast, no Brasil, ela deu um salto enorme quando essas duas grandes empresas aderiram à mídia, lá em 2018, que é o Spotify e a Globo. E como é que a gente percebe isso? Tem a Podpesquisa, que é uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters. Ela acontece geralmente anualmente ou a cada 2 anos. E a última pesquisa que a gente teve, um dos itens era como você ouve podcast. E quem está aqui disparado em primeiro lugar, o Spotify. Então o Spotify tem quase metade dos ouvintes de podcast escutam por ele. E vocês percebem que o segundo lugar está muito, mas muito atrás. Tá menos de 10% dos ouvintes estão no segundo lugar. E o Spotify tem quase a metade. Né? Tem aí uns 44% mais ou menos. Então, quando o Spotify lançou a sua seção de podcasts, permitindo que os criadores de conteúdo colocassem um podcast lá, deu um salto enorme, porque muita gente já usava o Spotify para música. Né? Então, é bem fácil de a gente perceber o salto que deu. Tá? Gente, só deixando claro que qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem colocar aí no chat, que eu, de vez em quando, vou dando uma olhadinha aqui na outra tela para ver, tá bom? Outra coisa, essa aqui é a página do Google Trends. O que é o Google Trends? É a página do Google onde a gente coloca um termo e ele diz o quanto esse termo foi pesquisado. Então, eu botei aqui, como vocês podem perceber, o termo podcast, e pesquisei nos últimos 5 anos. Ou seja, de julho de 2021 para trás, ou seja, de julho de 2017 até julho de 2021. Vocês percebem que tinha meio que um padrão, um crescimento suave. Mas chegou nessa semana aqui, de agosto de 2019, na última semana de agosto de 2019, deu um pico de acesso. Foi muito grande a busca por podcast no Google. E logo em seguida caiu, mas você vê que continuou numa crescente, um pouco maior do que vinha antes. Aí a gente vem aquela curiosidade, né? O que aconteceu nessa semana para que o podcast fosse tão pesquisado, de 25 de agosto a 31 de agosto de 2019? Foi isso que aconteceu. Apareceu uma reportagem no Fantástico da Globo explicando que era podcast. Então vocês veem aí que no dia 25 de agosto de 2019, o Fantástico fez uma reportagem de uns 4, 5 minutos explicando e falando sobre podcast e que a Globo ia entrar de cabeça nessa mídia. Ou seja,
a Globo ainda tem muita penetração na sociedade. Então, quando ela começa a falar sobre podcast, há um pico de pesquisa sobre isso. A gente que é podcast há mais tempo, no meio da podosfera, que são os criadores de conteúdo de podcast, a gente comentava que o podcast ia explodir no dia que uma novela da Globo falasse sobre podcast. E não foi muito diferente, não foi uma novela da Globo, mas foi o jornal, o Fantástico, falando. Então, desde aí, o podcast começou a ficar mais popular entre a sociedade brasileira. Né? Então, por isso que nessa semana de agosto de 2019, houve esse pico de acesso, pesquisando o que era podcast. E como a nossa palestra aqui é falando sobre os nichos, que podcast é uma mídia de nicho, vamos ver o significado, né? A definição do que é nicho, qual é o conceito de nicho. Nicho é a porção específica de um mercado, geralmente uma parte pequena, com necessidades e hábitos muito específicos, com consumidores exigentes normalmente. Então, nicho de mercado é um segmento de público, que muitas vezes suas necessidades não são bem exploradas. Então, o podcast ele surgiu no meio de um nicho de tecnologia, onde, principalmente no Brasil, os primeiros podcasts falavam muito de tecnologia. Depois se popularizou no nicho de cultura pop, né? Os nerds, geeks. Então, por muitos anos, o podcast era associado a isso. A galera que queria falar de coisas nerds, de cinema, de quadrinhos, de filme, queria falar sobre videogames. Então, o podcast no início ficou muito associado a esse nicho, a esse pessoal desse segmento de mercado. E hoje já expandiu muito para os outros segmentos. Então, que também na Pod Pesquisa, na última que teve, os principais segmentos de podcasts que as pessoas responderam na pesquisa foram esses aqui. O primeiro lugar ainda é a cultura pop. Depois vem humor e comédia, ciência, história, política, TV e filmes, sociedade e cultura, tecnologia, que era o primeiro, já está lá para trás, educação, games, notícias, e aí vai. Ou seja, tem diversos setores aqui. Ó, tem artes, tem esporte, tem sobre carreiras, tem sobre psicologia, sobre design, sobre fitness, até sobre aviação. Então, os nichos que o podcast atende são enormes. Nichos que, às vezes, a mídia tradicional não consegue atingir. Então, o podcast vai lá e atinge. Ele é muito específico, né, para vários temas. E também na pesquisa, da Pod Pesquisa, eles publicaram há quanto tempo a pessoa se tornou um ouvinte de podcast. E a pesquisa nos mostrou que mais de 64% dos ouvintes conhece podcast de 5 anos para cá. Para trás não conhece. Lembrando que a mídia surgiu em 2004 nos Estados Unidos e no mesmo ano já tinha programa aqui no Brasil. Mas só de 64%, a grande maioria, conhece só de 5 anos para cá. E mais de 50% das pessoas do gênero feminino é de 2 anos para cá. Ou seja, então é uma mídia muito recente. E ela era uma mídia muito masculina, tanto de produção quanto de ouvintes. E agora, graças a Deus, está se popularizando entre o gênero feminino também. A faixa etária. A média da idade dos ouvintes de podcast. A gente vê aí que tem as 3 principais faixas etárias é de 20 a 34 anos. São os principais ouvintes. Mas a gente vê que ela se espalha por todas as faixas etárias. Então, a média, hoje, de podcast dos ouvintes é em torno de seus 28, 29 anos, que já é a população economicamente ativa. Né? Então, ali, entre 20 e 34 anos é o público maior de podcast. Isso em 2019. Né? Isso antes da pandemia. Isso já mudou muito depois com a pandemia. Isso aqui é um dado também muito, muito interessante. Que 85% dos ouvintes
estão dispostos a pagar por conteúdos exclusivos. Qualquer que seja o conteúdo que o podcaster, que aquele grupo que monta aquele podcast, se eles lançassem algum conteúdo exclusivo só para quem pagasse, 85% dos ouvintes estariam dispostos a pagar por esse conteúdo. Ou seja, é uma parcela significativa dos ouvintes. Só 15% diz que não. Vou continuar só com a versão que é free, né? Que é grátis. E aqui vou trazer para vocês as vantagens de anunciar em podcast. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Messi Oliveira, né? Que eu estou vendo aqui na minha outra tela, que ele na verdade, fez duas perguntas. Que ele quer trabalhar com podcast, o que precisa adquirir, e se é possível monetizar um podcast. Cara, como eu já mostrei aqui, para começar um podcast, tu precisa de muito pouco. Antes, precisava de um computador. Hoje já tem gente que tem podcast que não tem computador, faz do celular. Eu ainda recomendo ter um computador, pela facilidade. Mas, se você já tiver um celular, já dá para começar o seu podcast. E é possível monetizar? Sim. É justamente isso que a gente vai entrar agora. É possível, né? Agora, monetizar é um conceito muito amplo, né? De como a gente monetiza. Como a gente ganha dinheiro com podcast. Antigamente, só se fazia por hobby. Era muito raro. Pouquíssimas exceções eram pessoas que conseguiam ganhar dinheiro. Não é que elas sobreviviam de podcast, elas conseguiam ganhar algum trocado com podcast. Hoje já se mudou muito isso. Então, vou trazer aqui para vocês as vantagens de anunciar, de fazer publicidade em podcast. Os podcasts eles podem ser ouvidos em qualquer lugar e a qualquer horário, né? Como eu já mostrei para vocês antes. Eu vou para a academia só ouvindo podcast. Lavo louça ouvindo podcast. Se eu vou caminhar, eu escutando podcast. Se eu estou no carro, é escutando podcast. Se eu estou trabalhando, eu estou escutando podcast. Ou seja, o podcast ele não concorre com minhas outras atividades. Ele só agrega. Eu estou fazendo alguma atividade em conjunto com o podcast. Ou seja, ele não me atrapalha as outras atividades. Então, eu consigo, em paralelo com as outras atividades, estar ouvindo podcast. Ou seja, eu só não escuto podcast dormindo. Enquanto eu estou acordado, eu consigo ouvir podcast. Isso aqui é um dado muito interessante de como é que os ouvintes descobrem novos programas, ou como é que eles iniciam, né, no mundo de podcast, que é sempre, a grande maioria, por indicação de amigos ou de um podcaster que ele já conhece. Então, a indicação de podcaster para ouvir outro podcast é o que mais acontece. Eu escuto um podcast, por exemplo, de cinema. Se nesse episódio que eu estou ouvindo tiver um convidado de outro podcast de cinema, que é o que a gente chama de crossover, a chance de eu escutar esse podcast que eu já estou escutando e escutar também o outro é grande. Por quê? Porque, diferente das outras mídias, onde eu não consigo assistir 2 canais de TV ao mesmo tempo, a não ser que eu tenha 2 televisões, porque o programa passa naquele horário. Podcast, eu baixo os 2 episódios dos 2 programas, escuto um, depois escuto outro. Ou seja, ele não é concorrente um com o outro. Eles, pelo contrário, eles agregam. Então, eles conseguem trabalhar juntos, conseguem construir uma audiência em conjunto. Vocês tiverem dúvidas, vão botando aí nos comentários, gente, que de vez em quando eu vou dando uma olhadinha aqui, tá? Então, fatores que levam a consumir com frequência um podcast. Essa aqui é uma pesquisa encomendada pela Globo, ao Ibope, em outubro de 2020. Então, é bem recente. Então, a pesquisa mostrou o seguinte, que 66% consomem porque tem muito interesse pelo assunto. Ou seja, a pessoa já está muito predisposta a ouvir aquele assunto. Ela vai atrás daquele podcast porque aquele podcast fala de um assunto que ela quer ouvir. Ou seja, ela já está muito aberta a receber
notícias, a receber informação, a receber publicidade, a receber coisas relacionadas àquele assunto. Então, 66% das pessoas têm muito interesse pelo assunto do podcast. 64% das pessoas gostam porque tem uma linguagem informal e simples. É uma linguagem direta. É a linguagem do povão. É como se você tivesse ali naquela conversa também. A gente ouve muito, a gente vê muito ouvintes comentando, mandando feedback pra gente, dizendo que vocês são meus amigos. Eu nunca vi vocês, eu não conheço vocês, nunca nem conversei com vocês, mas eu já escuto vocês há tanto tempo, e eu escuto esse debate de vocês há tanto tempo, que eu me sinto amigo de vocês. Por quê? Porque é uma linguagem informal, uma linguagem simples, diferente de uma linguagem de um jornal, por exemplo, que tem que ter uma linguagem própria. Então aqui não, aqui eles se sentem representados pelos podcasters. 46% das pessoas, elas vão ouvir porque elas acham que quem produz tem credibilidade naquilo que está fazendo, naquilo que está produzindo, naquilo que está falando. E 38% se identificam com os criadores e apresentadores. Ou seja, o que o podcaster falar para esse ouvinte, a chance de ele seguir é muito grande. Por quê? Porque você, numa mídia tradicional, você está falando para massa. Você na televisão, você no rádio, você está falando para diversas, milhões de pessoas. No podcast, você está falando para uma pessoa. Porque você está aqui, ó. Você está falando direto no ouvido dela. Você não está falando em geral. Não, você tem uma posição privilegiada. Quantas pessoas você permite que fale ao pé do seu ouvido? Poucas pessoas, talvez algumas pessoas não deixam ninguém falar. Mas o podcaster, ele fala aqui, ó, dentro do ouvido. Ele fala direto dentro da cabeça do ouvinte. Ou seja, ele tem um poder de penetração na opinião do ouvinte muito grande. Os ouvintes, eles prestam atenção de verdade ao que estão escutando. Não é um rádio que está ligado ali enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Não é uma TV que está passando enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Não. Quando as pessoas estão ouvindo o podcast, elas realmente estão ouvindo, elas estão prestando atenção. Por quê? Como a gente viu no slide anterior, porque elas têm muito interesse pelo assunto. Então, os ouvintes, eles prestam realmente atenção. Não é, vou botar aqui como um som ambiente aqui, o podcast. Não é. Eles botam porque eles querem ouvir. Eles querem saber a opinião de quem está falando, eles querem ter conhecimento sobre aquele assunto. Então, eles realmente prestam atenção. Então, o que favorece esse engajamento? O podcast, como eu falei para você já, ele não concorre com as outras atividades que a gente faz. Então, a gente pode encaixar ele na nossa rotina facilmente. Então, entre os ouvintes do formato, 81% consomem pelo menos uma vez na semana podcast. E os outros 19% é que tem um consumo mais esporádico. Ou seja, é um número muito baixo. Os consumidores esporádicos de podcast. Quem ouve podcast, ouve constantemente. Então, a gente vê aqui que a maior parcela escuta podcast de 1 a 3 vezes por semana. Então, a gente tem uma regularidade com o ouvinte muito grande. Né? Essa aqui também faz parte daquela pesquisa de Ibope, encomendada pela Globo. Né? Então, tem pessoas que escutam podcast todos os dias, de domingo a domingo. Tem gente que escuta de segunda a sexta. E quando escuta, não escuta um programa, dois. Às vezes tem gente que escuta vários programas. A gente vê aqui que 24% dos ouvintes escutam podcast mais de 2 horas por dia. 25% escutam de 1 a 2 horas por dia. Ou seja, praticamente metade das pessoas escutam podcast no mínimo 1 hora por dia. Metade dos ouvintes de podcast. Então, é um poder que a gente tem muito grande de estar próximo ao ouvinte, de estar ali em conjunto com ele e ajudando a moldar
opiniões e pensamentos dele. E os ouvintes, eles têm o hábito de comprarem os produtos que são anunciados pelos podcasters que eles acompanham. E eles dificilmente não prestam atenção no anúncio. E dificilmente eles pulam o anúncio. Por quê? Porque o anúncio está muito bem inserido ali no programa. Então, a gente vê aqui que olha a quantidade de pessoas que pagariam para comprar algum produto anunciado pelo podcaster que eles gostam. Eu já fiz isso várias vezes. Um podcaster que eu acompanho, se ele me recomenda algum produto, eu confio nele. Por quê? Porque eu escuto ele já há um bom tempo. Eu confio nele, ele é meu amigo. Eu sinto nele uma amizade. Então eu confio nele, então eu penso assim, se ele está recomendando, vale a pena. E várias vezes eu já comprei produtos anunciados em podcasts. E eu nunca me arrependi. Então é um público que ele acredita muito no que o podcaster está falando. O podcaster tem muita credibilidade com o seu público. Aqui é um dado muito interessante também da pesquisa lá do Ibope. O comportamento dos ouvintes com a publicidade em podcast. Ou seja, para metade dos ouvintes, os anúncios do podcast são uma forma de se manter atualizado sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo lançado, sobre como o mercado está reagindo, está funcionando no momento. Então, eles usam o podcast para isso. Então, esse fator torna o formato um excelente trampolim para novos produtos. Então, o fato do podcaster estar falando de algum conteúdo, de algum produto, o ouvinte que está ouvindo o podcast constantemente, ele usa aquela opinião, aquele anúncio, para se manter inteirado do que está acontecendo. Ou seja, é muito a chance daquela publicidade atingir o ouvinte é muito maior do que nas mídias tradicionais. A publicidade em podcast não depende de pulverização, como TV, rádio e mídia impressa, onde eu vou publicar aqui, milhões de pessoas consomem meu produto, consomem essa mídia. Mas quantos desses realmente vão ser convertidos em compras, em vendas do anunciante, enquanto isso vai retornar em lucro para o anunciante? Né? Então, é um valor muito menor do que a quantidade de pessoas que consomem a mídia tradicional. Então, já os números de podcast, eles trazem informações precisas sobre a audiência e as campanhas podem ser muito mais direcionadas. As principais plataformas de podcast, elas dão dados estatísticos muito precisos. Porcentagem de homem, porcentagem de mulher, porcentagem de cada região, de cada estado, da idade, da escolaridade. Eles trazem essas informações muito claras e muito precisas sobre os ouvintes. Então, isso ajuda a direcionar a campanha a ter um foco melhor, a ter um resultado melhor para o anunciante. Então, mais vendas e mais dinheiro para as marcas e para os produtores de conteúdo. E os ouvintes ficam felizes, porque eles compram produtos que eles realmente querem, que eles gostam, né, que agradam a eles. Então, só ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso. O produtor, o anunciante e o ouvinte. Então, anunciar em podcast é muito vantajoso. Como enxergam marcas anunciantes? Como os ouvintes enxergam as marcas que estão anunciando em podcast? Que fazem publicidade naquele podcast onde elas gostam. 5 em cada 10 ouvintes consideram que essas marcas elas são próximas dos consumidores. Porque elas fazem propagandas em podcasts e querem estar próximas de seus consumidores. Por quê? Porque o podcast ele é voltado para um nicho de mercado muito específico. Então, se um anunciante decide anunciar naquele podcast, ele sabe para quem ele está anunciando. Ele sabe quem ele quer atingir. Então, as pessoas já se sentem que a empresa está próxima dela, o ouvinte. Então, e isso gera uma relação de confiança também com o anunciante muito grande. Ou seja, a relação que o ouvinte tem com o podcast, a relação de confiança, acaba também se expandindo para a marca que está anunciando com esse podcast.
Os ouvintes também consideram que essas marcas, que esses anunciantes são modernos, porque elas estão atualizadas com as novas formas de consumir conteúdo. Ou seja, a marca ela pode anunciar na mídia convencional, na TV, no rádio, na mídia impressa, mas se ela também atinge o público do podcast, esse público de podcast começa a ver essa empresa com outros olhos. Porque, opa, ele está falando comigo, ele está vindo se dirigir a mim. Ele não está falando em geral, com a população em geral, não, ele está falando para mim. Então, eles consideram essas empresas já mais modernas, mais antenadas com a realidade que a gente vive. Então, isso também conta muito para o ouvinte de podcast. Um dado interessantíssimo também, que isso aqui quem publicou foi a Deezer, só que ela pegou os dados do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast e os dados da própria plataforma dela, que são os dados dos ouvintes de podcast. E condensando e extraindo esses dados, ela percebeu que no Brasil, no ano de 2019, os podcasts cresceram em 67%. Ou seja, foi um salto muito grande de 2018 para 2019. E, além disso, tem um potencial de ser muito, mas muito maior do que já é essa mídia. O Brasil liderou o ranking de países com maior crescimento na produção de podcasts em 2020, ou seja, durante a pandemia. Essa pesquisa é uma pesquisa internacional. Ela avaliou diversos países e viu que o país que mais teve crescimento no consumo de podcast, no consumo e na produção de podcast, foi o Brasil. Ou seja, a tendência é que não pare por aí. Porque a gente sabe ainda que a quantidade de ouvintes de podcast é muito inferior à quantidade de pessoas que consomem as mídias tradicionais, de rádio, de televisão, de mídia impressa. Então, no início do século, os primeiros podcasts do país tinham um caráter mais técnico e tratavam de assuntos muito específicos, como eu já comentei com vocês. Mas hoje os conteúdos são criados para atender a demanda dos ouvintes, que variam desde duração até os assuntos comentados. Ou seja, quanto mais específico for o seu podcast, quando você tem um público-alvo muito específico, a chance de você atingir e impactar esse público, esse nicho, é enorme. Porque você sabe para quem você está falando. Então você tem que direcionar e olhar para quem você quer falar. Não vamos falar aqui em abrangente, para todo mundo. Então dificilmente você vai conseguir atingir todo mundo. Agora, se você focar num segmento do mercado, num segmento de ouvintes, a chance de atingir esse segmento é enorme. E a Podpesquisa, feita, como já falei, pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, ela lançou essa pesquisa aqui, que é a pesquisa de produtor de conteúdo, que foi em 2020, né, finalzinho de 2020 para 2021. Então, tem uma estimativa de crescimento de até 34 milhões e meio de ouvintes no Brasil. Por quê? Isso durante as análises da pandemia, né, com base em diversos estudos. O crescimento reportado nas plataformas varia entre 16% e 100%, e precisaria ser avaliado por uma pesquisa mais específica. Tá? Isso aqui é uma estimativa, não é uma pesquisa que eles fizeram. Mas eles pegaram como base dados publicados pelas principais plataformas de podcast. Então, aplicado o número de ouvintes em 2019, que eram cerca de 17 milhões de ouvintes no Brasil, então, aplicado essa porcentagem, estamos falando de um total de ouvintes entre 20 e 34 milhões e meio de ouvintes no Brasil. É um número muito grande, um salto de ouvintes muito grande. A pandemia trouxe diversos novos ouvintes de podcast e fez os que já eram ouvintes aumentar o seu consumo de podcast. Mas ainda assim, olha só, a estimativa é de 35 milhões de ouvintes. Mas o Brasil tem quantos habitantes? Mais de 200 milhões. A gente já está atingindo aí nem um quarto, mais ou menos aí, estamos chegando em um quarto da população ainda. Ou seja, a perspectiva de crescimento é enorme ainda. Aí a pergunta que eu faço é: você já ouviu um podcast hoje?
Você já ouviu o seu podcast hoje? Então é isso, gente. Essa foi a minha análise que eu tinha para trazer para vocês de podcaster, que eu já estou nesse mercado aí há 9 anos produzindo. Né? A gente sabe que lá no início era muito complicado, tinha que usar diversas coisas diferentes para conseguir conversar, conseguir gravar, conseguir editar. E hoje, graças a Deus, está muito fácil. Então, estou vendo aqui que tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Henrique Menezes, que ele diz o seguinte: meu caro Domingos, qual é o melhor horário para postar o podcast? Isso que é o melhor do podcast. Não tem horário. É uma mídia sob demanda. É como você perguntar assim, qual é o melhor horário para Netflix postar uma série? Qual é o melhor horário para o Globoplay postar uma série? Não tem. É só postar que as pessoas vão lá consumir. Então, publicar podcast, costumeiramente, né, historicamente, as pessoas costumavam publicar podcast à 00:01. Que era por quê? Porque quando os ouvintes acordavam de manhã, já tinha um programa novo lá no aplicativo de podcast deles. Então, costumeiramente, historicamente, se publicava à 00:01. Mas hoje, qualquer hora está valendo. Aí vai depender, por exemplo, se o seu público, nas suas redes sociais, você vê que as suas postagens nas redes sociais rendem mais no horário X, no horário Y, aí você vai fazer a divulgação do seu programa nesse horário para atingir um público maior. Mas a publicação do podcast, qualquer hora. Você publica, eu sei que na minha rede social, no Instagram, o meu público é uma postagem minha, ela tem mais engajamento se eu postar às 6 da tarde. Perfeito, você posta o seu podcast, o seu episódio, no horário que você quiser, e às 6 horas da tarde você faz a divulgação. Né? São duas coisas diferentes. Você pode postar a hora que você quiser, não tem um horário específico. Mas a sua divulgação, aí sim. Aí você tem que ir lá analisar seus engajamentos em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dependendo de qual das redes que você usa. Então você vai lá ver o horário que é melhor para postar a divulgação, e aí você vai a divulgação melhor nesse horário. Mas o podcast em si, qualquer hora. Principalmente os episódios, os aplicativos em que eles baixam automaticamente os programas. Na hora que ele perceber que tem um programa novo lá, ele baixa. E aí o ouvinte, opa, tem um programa novo aqui, vou ouvir. Né? Então não tem um horário específico para postar o podcast. O que mais? Jorge Marina, esse conteúdo é muito relevante para o momento, veio para ficar. Palestra muito boa, muito informativa. Então, gente, a gente ainda tem aí uns 15 minutinhos ainda para bater papo. Então, se vocês tiverem algum conteúdo, alguma coisa, alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá? O meu site, né, como eu comentei para vocês, onde eu publico podcast já há 9 anos, é o castwars.com. Ele é um programa é um site onde a gente fala sobre Star Wars, onde a gente comenta o que está acontecendo dessa franquia, e lá a gente tem diversos episódios e diversos podcasts diferentes, tá? Então convido vocês a procurarem aí, acessarem o castwars.com, ou coloca nas redes sociais, né? Castwars, nos agregadores de podcast, Castwars. A gente tem lá uma network de podcast, onde a gente tem diversos podcasts sobre a franquia Star Wars. Tem também sobre podcast que é fora Star Wars, mas o nosso foco é Star Wars, ficção científica, é tudo que abrange esse nicho de mercado. É esse segmento que a gente decidiu investir lá em 2012 ainda. Se quiser entrar em contato no meu e-mail, é o domingojunio87@gmail.com, e na rede social, também no Instagram, que é o que eu mais uso, é o domingojunio87. Mas pode pesquisar também Cast Wars em todas elas, que vocês vão achar também, tá? Então é isso. Por enquanto não temos mais perguntas. Qualquer dúvida que possa vir a surgir, vocês também podem usar aí minhas redes sociais, pode usar meus contatos, meu do Cast Wars, né? E pode entrar em contato aí com a gente. Tem uma pergunta aqui do Vebs Júnior, grande amigo Vebs, né?
Ele está perguntando o seguinte: você acredita que um dia possamos chegar na realidade americana, onde o podcast seja valorizado a ponto de ganhar investimento? Cara, sim. A gente tá chegando, a gente foi muito, muito mais longe dessa realidade do que a gente é hoje. Tá? E nisso, como eu comentei aqui durante a palestra, a gente tem que agradecer e acreditar muito isso ao Spotify e à Globo. E também a Rádio CBN, que foi, acho que, o primeiro grande player a entrar nesse mercado. Mas esses dois, o Spotify, que já era muito massificado com música, que já tinha muitos ouvintes, e a Globo, que tem uma penetração muito grande na sociedade brasileira, quando essas duas empresas aderiram ao podcast, cresceu demais. Antigamente, os podcasts se resumiam basicamente a bate-papo sobre cultura pop. Era isso. Todo podcast era isso. E hoje já tem formatos muito diversos. True crime, de investigação, de audiodrama. Tem diversos formatos. Então, eu acho, sim, que a gente pode chegar na realidade americana. Assim, os nossos podcasts, não querendo desfazer dos americanos, né? Mas se você ouvir um podcast americano e um podcast brasileiro, os nossos podcasts, os podcasts brasileiros, geralmente, eles são melhor produzidos. Eles são melhor tratados, a qualidade do áudio, bota aquele som de fundo, um tratamento, uma ambientação melhor no programa. Podcast americano é basicamente um bate-papo só, seco, curto, ali, sem edição praticamente. Então a gente, obviamente, nos últimos anos tem melhorado bastante também, tem mudado bastante. Mas nossa produção de podcast, ela tem um esmero maior com o programa do que os americanos. Então, a gente está crescendo muito em investimento. Temos aí diversos casos de podcasts agora que estão recebendo investimentos. Né? Podcasts que estão se tornando exclusivos, por exemplo, do Spotify. A Globo aí se juntou com a produtora lá do Brincast, do Brincast, da B9. Então, sim, eu acho que está crescendo muito. A gente, não vou dizer que a gente vai igualar o mercado americano, mas que a gente vai chegar bem próximo, eu acredito que sim. Né? Nos próximos anos aí vamos ter um boom de podcast muito maior do que a gente está tendo agora, eu acredito. Acho que é isso, gente. Temos ainda aí mais uns pouquinhos minutinhos para a gente conversar aqui. Mandem suas perguntas aí para a gente terminar aqui. E, cara, escutem podcast. O melhor do podcast é que um programa não concorre com o outro. Você escuta um, aí você conhece outro, você começa a escutar também o outro, aí conhece um terceiro, um quarto, um quinto. Vocês, quando o que a gente comenta muito é quando o bicho do podcast pica a gente, já era. Não tem mais para onde fugir. A gente começa a ouvir vários programas, começa a acompanhar vários programas e com o tempo a gente começa até a produzir programas. Como eu comentei já, eu levei 1 ano para passar de ouvinte a produtor. E nunca deixei de ser ouvinte. Ou seja, eu sou ouvinte de podcast há 10 anos. Eu conheci a mídia em 2011. Então, agora em 2021, eu continuo sendo ouvinte e sou produtor de podcast há 9 anos. Apresento o programa, ajudo na edição, ajudo a montar a arte de capa. Então, é muito legal esse contato que a gente tem com o público. É um contato muito mais próximo, muito mais íntimo, né, com eles. Muito mais ali, realmente muito mais próximo, né? Muito mais, a gente se torna amigo dos ouvintes. A gente começa a ouvir, a conhecer alguns ouvintes, se torna até mesmo amigos. Tá? Então, se você quiser, você tem um tema, eu tenho um tema aqui, mas achei ele muito específico, talvez ele seja meio tabu, eu não sei se vai valer a pena. Vale muito a pena criar um podcast para falar sobre isso. E tenha certeza, vai ter gente para lhe ouvir. E vão lhe dar feedbacks construtivos, alguns talvez nem tanto, mas você vai ter quem lhe ouvir. Você vai ter um público. Então, comece. A minha dica é comece. Ah, Domingos, mas eu não tenho o melhor microfone, não tenho mais...
comece com o que você tem. Como eu falei para vocês, eu comecei com um headset baratíssimo, de R$ 15. Depois eu investi num headset melhor, hoje eu já tenho um microfone melhor, mas começa. Com o tempo, tu vai começando a perceber como é que conduz melhor o programa, como é que monta uma pauta melhor, como é que edita melhor, como é que monta melhor o programa, como organizar melhor as ideias. Você vai aprender fazendo. E os ouvintes que lhe acompanharem desde o início vão ver, vão perceber essa melhora e você vai fidelizar eles ainda mais. E se você é dono de uma marca, considere seriamente em anunciar em podcast. Porque você vai anunciar diretamente para o seu público-alvo. Você não vai estar falando para milhões de pessoas para atingir talvez algumas centenas só. Não, você vai estar falando para alguns poucos milhares de ouvintes, mas são os ouvintes que querem ouvir isso. Que eles estão procurando o que você quer ouvir, o que você quer falar, o que você quer oferecer, o que você quer vender. Então, vender, anunciar num podcast tem um retorno, um ROI, né, um retorno sobre o investimento muito alto. Então, se você tem uma marca, se você tem um produto, considere anunciar num podcast. Então, gente, é isso. Chegamos aqui à nossa conclusão. Quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando. Entrem em contato, escutem podcast, escutem o Cast Wars, né? Procurem lá o nosso podcast, é o CaminoCast, temos o Holo News. O CaminoCast é nosso carro-chefe. A gente fala tudo sobre Star Wars. O Holo News é um podcast mensal sobre notícias que acontecem de Star Wars, todo mês. E a gente tem diversos outros podcasts na casa. A gente tem podcast exclusivo, feito por mulheres, todo produzido por mulheres, sem um pitaco de homem. Mas eu digo para você é homem, escute esses programas, que é o Fame Wars. São incríveis, simplesmente incríveis. As meninas mandam muito bem lá. Eu adoro ouvir os programas delas. Então, só você jogar aí nos principais plataformas de podcast por Cast Wars, vocês vão encontrar todos os nossos programas. Tá bom? Então, gente, obrigado pela Campus Party aí, pelo convite. Vamos aí, até a próxima.